14 de agosto de 1385. Planície de São Jorge, perto de Aljubarrota. O sol da tarde portuguesa ilumina um cenário que desafia qualquer lógica militar. 6.500 portugueses enfrentam 31.000 castelhanos. 5 contra 1. Entre eles, está em jogo algo maior que uma batalha. Está em jogo a própria existência de Portugal como nação independente. Do lado castelhano, Juan I de Castela comanda a maior força militar da Península Ibérica, apoiado por cavaleiros franceses, veteranos da Guerra dos 100 Anos. Do lado português, um rei bastardo proclamado há apenas 4 meses e um jovem general de 25 anos chamado Nuno Álvares Pereira. Nas próximas horas, algo extraordinário vai acontecer. Uma das maiores viradas militares da história medieval. Esta é a história de como Portugal sobreviveu ao impossível. Para entender esta batalha, precisamos voltar 2 anos. 22 de outubro de 1383. Dom Fernando I, rei de Portugal, morre sem deixar herdeiros homens. Sua única filha, Dona Beatriz, está casada com Juan I de Castela. Pela lei, ela herdaria o trono português, o que, na prática, significaria a anexação de Portugal pela coroa de Castela. Lisboa explode em revolta. A burguesia mercantil que prosperou com a independência recusa-se a ver Portugal desaparecer. O povo grita nas ruas: Portugal por Dom João. Esse Dom João é João Mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro I. Jovem, carismático, apoiado pela classe média urbana. Em 6 de dezembro de 1383, numa conspiração audaciosa, partidários de Dom João assassinam o conde João Fernandes Andeiro, amante da rainha viúva Leonor Teles e principal articulador da união com Castela. É o estopim. Juan I de Castela invade Portugal em janeiro de 1384 com um exército devastador. Lisboa existe num cerco brutal que dura meses, até que a peste dizima o acampamento castelhano e força sua retirada. Em abril de 1385, as cortes de Coimbra proclamam Dom João I rei de Portugal, mas Juan I não aceita. Ele retorna com a maior força militar já reunida contra Portugal. A guerra agora é total. Dom João I sabe que não pode vencer Juan I em campo aberto. O exército castelhano é profissional, experiente, 5 vezes maior. Mas ele tem algo que Juan não tem: o apoio popular e um general genial. Nuno Álvares Pereira, 25 anos, condestável de Portugal. Nos meses seguintes à coroação, Nuno executa uma estratégia brilhante de guerra de movimento. Em 6 de abril de 1385, na Batalha dos Atoleiros, com apenas 1.700 homens, ele derrota uma força castelhana de 6.000. É a primeira vitória significativa, mas todos sabem que é apenas o prelúdio. Em junho de 1385, Juan I cruza a fronteira com a maior máquina de guerra já vista na península, 31.000 homens, incluindo 8.000 cavaleiros pesados, entre eles veteranos franceses das guerras contra a Inglaterra. O objetivo é simples: marchar até Lisboa, esmagar Dom João, anexar Portugal de uma vez por todas. Dom João I convoca seus comandantes. Nuno Álvares Pereira propõe algo radical: não fugir, não se trancar em Lisboa, enfrentá-los em campo aberto. Os conselheiros protestam: é suicídio. Mas Nuno tem um plano. Ele conhece um lugar, uma planície estreita com o terreno ideal: São Jorge de Aljubarrota. Ali, ele promete: os números não vão importar. Dom João confia nele. Em 14 de agosto, os 2 exércitos se encontram. O impossível está prestes a acontecer. Nuno Álvares escolheu o terreno com precisão cirúrgica. A planície de São Jorge é estreita,
flanqueada por ravinas e ribeiros. O exército castelhano, 5 vezes maior, não pode usar sua superioridade numérica. Terá que atacar numa frente comprimida de apenas 60 a 70 metros. Mais genial ainda, Nuno ordena que seus homens cavem centenas de covas rasas pelo campo, disfarçadas com vegetação. Covas de lobo. Armadilhas mortais para a cavalaria. Os portugueses se dispõem em formação revolucionária. Vanguarda compacta de lanceiros na frente, 2 alas avançadas nas laterais com besteiros portugueses e arqueiros ingleses, retaguarda forte sob comando de Dom João I. Aristocratas desmontados, lutando a pé ao lado dos plebeus. É inédito. Quando Juan I avista os portugueses, ele ri. Aquele punhado de homens ousa enfrentá-lo? Já passa das 6 da tarde quando ordena o ataque. Primeira onda. 2.500 cavaleiros franceses, a elite da cavalaria europeia, galopam em formação cerrada. O chão treme. Mas então acontece o impensável. Cavalos tropeçam nas covas ocultas, cavaleiros são arremessados, a formação se despedaça. Os besteiros portugueses e arqueiros ingleses desencadeiam uma tempestade de virotes e flechas. É um massacre. A cavalaria francesa recua em pânico, mas quando tudo parecia controlado, Juan I percebe que sua cavalaria falhou, não por acaso, mas por design. Ele ordena o ataque da massa principal do exército castelhano. Milhares de soldados, lanceiros, besteiros, peões, começam a avançar como uma muralha de aço e fúria. O verdadeiro teste está apenas começando. O que acontece a seguir desafia todas as leis da guerra medieval. Enquanto o sol se põe, 6.500 portugueses seguram dezenas de milhares de castelhanos num corpo a corpo brutal. A vanguarda portuguesa não cede um palmo. Lanceiros cravam hastes em cavaleiros que tentam romper as linhas. Os besteiros portugueses, posicionados em xadrez nas alas laterais, criam zonas mortais onde nenhum cavaleiro consegue passar vivo. Cada virote atravessa armaduras a 50 metros. Os arqueiros ingleses, veteranos da Guerra dos 100 Anos, reforçam o massacre com sua precisão letal. Nuno Álvares Pereira luta na linha de frente, espada em punho, gritando ordens, segurando seus homens pelo puro magnetismo de sua liderança. Mas o fator decisivo não é militar, é psicológico. Os castelhanos não conseguem entender como estão sendo contidos por um exército 5 vezes menor num terreno que afunila sua frente para meros 60 metros. A frustração vira confusão, a confusão vira pânico. Quando a vanguarda castelhana começa a recuar, a retaguarda ainda empurra para a frente. Soldados são esmagados pela própria massa do exército. Juan I, vendo o caos, percebe que perdeu o controle. Ele foge do campo de batalha. Sua fuga detona o colapso total. O exército castelhano se desintegra. A retirada vira desbandada. Perseguição sangrenta. Cavaleiros abandonam armaduras para correr mais rápido. Camponeses portugueses saem das aldeias próximas armados com foices e machados, caçando fugitivos. A carnificina se estende por quilômetros. Cronistas da época falam em 2.500 a 4.000 mortos no campo de batalha. Quando se conta a perseguição, alguns chegam a 10.000. O campo de São Jorge e as estradas ao redor ficam cobertos de cadáveres. Portugal venceu o impossível. Aljubarrota não foi apenas uma batalha, foi o nascimento de uma nação moderna. Em 9 de maio de 1386, menos de um ano depois, Dom João I assina o Tratado de Windsor com a Inglaterra, a aliança mais antiga do mundo ainda em vigor. Juan I de Castela tenta mais 2 invasões, em 1386 e 1398, mas nunca recupera o ímpeto. Portugal está salvo. A dinastia de Avis, inaugurada por um rei bastardo apoiado pelo povo, governa pelos próximos 200 anos e transforma Portugal numa potência global. Os filhos de Dom João I, a ínclita geração, conquistam Ceuta em 1415, lançam a Era dos Descobrimentos, circunnavegam a África, chegam à Índia e ao Brasil. Nada disso teria acontecido sem 14 de agosto de 1485. A lenda conta que até Brites de Almeida,
a padeira de Aljubarrota teria matado 7 castelhanos escondidos em seu forno usando sua pá. Depois, reuniu outras mulheres da vila, padeiras, lavadeiras, camponesas, numa milícia improvisada que perseguiu fugitivos pelas estradas. Outras heroínas populares como Maria de Souza e Joana Fernandes também entraram para a tradição oral. Hoje, o Mosteiro da Batalha, ou Mosteiro de Santa Maria da Vitória, seu nome oficial, ergue-se como testemunho permanente daquele dia impossível. Mandado construir por Dom João I em 1386, apenas um ano depois da vitória, como cumprimento de uma promessa feita à Virgem Maria. As obras se estenderiam por mais de 150 anos, atravessando 7 reinados, envolvendo mestres portugueses e estrangeiros. Ali estão sepultados Dom João I, sua esposa Filipa de Lancastre e seus filhos, a célebre ínclita geração, incluindo o infante Dom Henrique, o Navegador. Classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1983 e eleito uma das 7 maravilhas de Portugal em 2007, o mosteiro não é mais que uma obra-prima do gótico português, mas o símbolo em pedra da independência conquistada com sangue em Aljubarrota. Que a coragem e a estratégia superam a força bruta. Que a história não é feita apenas por reis e generais, mas por todo um povo disposto a lutar por sua liberdade. E você? O que faria se sua nação enfrentasse odds de 5 contra 1? Deixe sua resposta nos comentários.